Há séculos, os filósofos pensam uma forma de organização do poder político. A ideia era encontrar uma maneira de equilibrar o poder para que ele não ficasse nas mãos de uma só pessoa ou instituição. O medo da tirania ou do autoritarismo é que movia os pensadores em torno dessa ideia. Na aula de hoje, irei falar sobre os três poderes do Estado. Mas antes, sorta a vinheta, Ivo! Durante o Iluminismo, nos séculos 17 e 18, o filósofo inglês John Locke pensava que a divisão do poder político era necessária para diminuir o poder absolutista do rei. Que Locke via como um governante capaz de transformar suas vontades pessoais em leis, usando para isso justificativas religiosas. Décadas depois de Locke, o filósofo e escritor francês Charles-Louis Montesquieu publicou em 1748 O Espírito das Leis, uma obra que levou 20 anos para ser escrita, mas que se tornou a principal influência do pensamento político moderno. Nesse livro, Montesquieu apresenta a reformulação do poder político através da chamada Teoria dos Três Poderes, segundo a qual as instituições do Estado seriam divididas em três partes, colocando assim um fim aos regimes totalitários ou absolutistas. Para Montesquieu, a divisão dos poderes deveria se equilibrar entre a autonomia e a intervenção mútua entre eles, de maneira que nenhum poder pudesse ser desrespeitado ao mesmo tempo que, individualmente, nenhum deles pudesse exercer sua autoridade de forma autoritária. Caso isso viesse a acontecer, os outros poderes teriam o direito de interferir para restabelecer a harmonia entre os três poderes. A proposta de Montesquieu é a divisão política dos três poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. As principais atribuições do poder executivo são a execução e cumprimento das leis, a administração das instituições públicas e do orçamento do Estado, procurando atender às necessidades coletivas e mantendo o bem-estar da sociedade, a condução de assuntos diplomáticos e a administração de tratados internacionais. Em casos especiais, o Executivo também pode propor leis, embora isso seja função específica do Legislativo. Ao Poder Legislativo, cabe a elaboração das leis, as decisões sobre as políticas orçamentárias, a palavra final sobre os tratados internacionais, incluindo declarações de guerra e paz, e a suspensão das funções ou destituição do chefe de Estado e ou chefe de governo. No sistema presidencialista, como é o caso do Brasil, o chefe do Estado também é o chefe do governo. Importante lembrar que o poder legislativo no Brasil é exercido pela Câmara Federal de Deputados e pelo Senado, no chamado bicameralismo, ou seja, duas casas legislativas com poderes iguais que formam o Congresso. Essa forma de divisão do legislativo garante a maior divisão do poder e, consequentemente, mais democracia. O Congresso brasileiro é formado por 81 senadores e 513 deputados federais. O judiciário era visto por Montesquieu como o mais importante dos três poderes, e por isso ele acreditava que o poder judiciário deveria ter uma independência maior do que os demais. Cabe ao judiciário interpretar e fazer com que as leis sejam cumpridas. Trabalha com base na Constituição Federal, de 1988, no caso do Brasil, garantindo que a lei seja aplicada igualmente para todos os cidadãos, garantindo a coesão social. Para Montesquieu, existem três formas de governo: despotismo, monarquia e república. O governo déspota é aquele concentrado apenas em um governante. O povo é tratado como escravo e as leis e regras são impostas por um único indivíduo, ou seja, tudo depende de suas vontades.
São semelhantes às ditaduras e tiranias, como a da Coreia do Norte, do Sudão e da Tailândia, por exemplo. A monarquia é o governo exercido pelo soberano, rei, imperador, príncipe, dentre outros, que recebe o poder de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta ao povo. Atualmente, existem monarquias absolutistas, como a da Arábia Saudita e Omã, e monarquias parlamentaristas, como na Inglaterra, Espanha e Suécia, por exemplo. A república é uma forma de governo na qual o governante é eleito pelo voto direto do povo para representá-lo por um tempo determinado. Res publica é uma expressão latina que significa bem comum, coisa pública, coisa do povo. A maioria dos países do mundo pratica a forma de governo republicana. É o caso do Brasil, México, França, Estados Unidos, Coreia do Sul, Peru e Argentina, dentre outros. A ideia do parlamentarismo não partiu de Montesquieu. Já havia sido pensada e praticada antes por países como a Inglaterra, Portugal e Espanha. No parlamentarismo, o presidente da República não acumula as funções de chefe de Estado e chefe da nação. O poder maior geralmente fica com o primeiro-ministro, chanceler, premier ou chefe de governo, como é o caso, dentre outros países, do Canadá, Itália, China, Japão, Egito, Israel, Alemanha, Portugal e Espanha, por exemplo. Nesses casos, o primeiro-ministro exerce a função de chefe da nação, cujos poderes são maiores do que o do próprio presidente. Somente em governos déspotas não existe divisão de poderes. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. A gente se vê no nosso próximo Fragmentos Teóricos. Até lá!